Sophie tinha apenas um sonho, para tocar violino, mas quando os professores a chamavam no palco, nunca era celebrar seu talento, era uma piada. A filha de um zelador, sapatos desgastados e violino antigo mantidos em fita. O auditório cheio de risadas abafadas. O que ela pode jogar? Um professor murmurou sob a respiração. Mas no momento em que Sophie puxou o arco sobre as cordas, a sala ficou em silêncio, os espinhos endireitados, as respirações e em segundos, tudo mudou. Antes de começarmos, como este vídeo e comente de onde você está assistindo, seu apoio nos ajuda a trazer histórias mais poderosas. Agora, vamos começar. O auditório estava cheio de alunos e professores, seus sussurros e risadas ecoando nas paredes. Sophie ficou na beira do palco, segurando o violino com tanta força que suas juntas ficaram brancas. O uniforme de zelador de seu pai quase era visível por trás da cortina, mas ela sabia que ele estava lá, assistindo com orgulho tranquilo. O momento em que ela sempre sonhou finalmente chegou aqui, mas não pela razão que ela esperava. Tudo começou como uma piada cruel. Por que não deixamos Sophie tocar? Um dos professores sugeriu durante os ensaios do show de talentos, sorrindo como ela disse. Os outros membros da equipe trocaram olhares divertidos, sabendo exatamente o que ela quis dizer. Sophie nunca fez parte do programa musical. Ela nunca havia sido oferecida lições. Ela só tinha sido vista limpando a sala de música depois da escola, enquanto seu pai esfregava os corredores. A ideia de ela se apresentar no palco era ridícula para eles. Sophie hesitou quando chamou seu nome, sentindo o peso de 100 olhos nela. Os estudantes riram, cutucando um ao outro. Alguns insultos sussurrados chegaram aos seus ouvidos. Ela aprendeu a ignorá-los ao longo dos anos, mas hoje à noite eles picaram mais do que o habitual. Ela deu um passo à frente, seus sapatos velhos mal emitindo na madeira polida. O violino em suas mãos era um presente de seu pai, encontrado em um armário de armazenamento e reparado com cola e determinação. Não era perfeito, mas era dela. O microfone gritou quando uma professora limpou a garganta. Vamos ver o que você tem, Sophie, disse ela, sua voz atada de condescendência. Sophie respirou fundo, os dedos tremeu enquanto os posicionava nas cordas. O arco parecia mais pesado do que o habitual. Então ela tocou. A primeira nota tocou, perfurando os murmúrios como um raio. O riso morreu instantaneamente. O ar mudou. Uma melodia profunda e assustadora encheu a sala, rica de emoção. Não era apenas a música, era uma história, uma vida inteira de dor e resiliência tecida em todas as notas. Os professores trocaram olhares, sua diversão substituída por descrença. Os alunos ficaram congelados, suas expressões elegíveis. Até o diretor, que estava checando seu relógio momentos atrás, se inclinou para a frente em seu assento. Sophie fechou os olhos, deixando a música a consumir. Ela não precisava de aprovação deles. Ela não precisava da validação deles. Ela passou anos assistindo outras pessoas tocando nas sombras, memorizando todos os movimentos, toda a técnica. Ela praticou em segredo usando partituras emprestadas e cordas quebradas. Agora, sua alma derramou pelo violino, e não havia nada que eles pudessem fazer para impedi-lo. À medida que a nota final desapareceu, o silêncio se estendeu pela sala. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Os professores que já haviam rido da ideia de ela tocar agora pareciam ter visto um fantasma. E então, uma pessoa se levantou. Um único par de mãos aplaudiu, quebrando o silêncio sufocante no auditório. Foi lento a princípio, hesitante, como se a pessoa não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Então outro se juntou e outro. Em segundos, toda a sala irrompeu em aplausos estrondosos. Sophie ficou congelada, seu violino ainda escondido debaixo do queixo. Seu peito se levantou e caiu com respirações profundas e firmes, mas por dentro, seu coração bateu loucamente. Ela esperava risos, zombaria, talvez até humilhação total, mas isso era algo que ela nunca imaginara. No lado do palco, seu pai agarrou a alça de esfregão, os dedos brancos da pressão. Seus olhos brilhavam com algo não dito, prosaico, admiração, talvez até descrença. Ele sempre disse a ela que ela era especial, que sua música tinha uma mágica que ninguém mais podia entender. Mas Sophie nunca havia realmente acreditado nele, até agora. Os alunos que haviam sussurrado atrás das mãos antes estavam agora de pé. Os mesmos professores que haviam sorrindo para ela trocaram olhares estranhos, como se estivessem percebendo o quão errado eles estavam. Uma delas, Miss Harper, diretora musical da escola, pressionou a mão contra o peito, olhos arregalados de choque. Sophie finalmente abaixou o violino. Ela queria se mover, sair do palco e desaparecer na segurança da área dos bastidores, mas suas pernas se recusaram a cooperar. Em vez disso, ela ficou lá, levando a visão esmagadora de pessoas que nunca a haviam visto antes, realmente a viram. Então, como se estivesse saindo de um transe,
Emma correu para a frente. Ela quase tropeçou sobre os fios no chão do palco com pressa, mas ela não parou. Onde você aprendeu a tocar assim? Ela perguntou, sua voz urgente. Quem te ensinou? Sophie hesitou. A verdade parecia muito simples, muito impossível. Eu me ensinei, disse ela em silêncio. Harper piscou, claramente surpreso. Isso não é possível. Sophie não respondeu. Ela simplesmente segurou seu violino, sentindo o peso de anos de prática, roubados momentos de ensaio em salas vazias, usando cordas quebradas e arcos emprestados. Outro professor, Sr. Reynolds, deu um passo à frente. Você nunca teve lições? Sem treinamento formal. Sophie balançou a cabeça. Apenas os antigos discos do meu pai e o que eu puder encontrar online. Miss Harper voltou para os outros professores, sua expressão elegível. Então ela enfrentou Sophie novamente. Você precisa fazer um teste para Juilliard. As palavras enviaram uma onda de choque pela sala. Os suspiros ondularam pela multidão. Os alunos que uma vez admitiram agora a olhavam com algo totalmente novo, admiração, talvez até inveja. Sophie sentiu sua garganta apertar. Juilliard. Esse era um sonho que ela nunca ousou sussurrar em voz alta. Era impossível. Completamente fora de alcance. Eu não posso, disse ela, antes que pudesse se impedir. Miss Harper franziu a testa. Por que não? Sophie olhou para o lado do palco em que seu pai estava. Seu uniforme estava enrugado, suas mãos ainda úmidas desde horas de limpeza. Ela conhecia o custo das audições, o preço das lições, o tipo de recursos que as crianças de Juilliard tiveram. Esse mundo não é para alguém como eu, ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos da senhorita Harper se suavizaram. Esse mundo é para qualquer pessoa com talento, e você, ela respirou fundo, são o aluno mais talentoso que já ouvi em minha vida. Sophie queria acreditar nela. Ela queria deixar o calor dessas palavras afundar, mas a dúvida se agarrava a ela como uma segunda pele. Então, na parte de trás do auditório, uma voz cortou o ruído. Vou pagar por sua audição. Um silêncio atordoado caiu sobre o auditório. Cabeças viradas para a parte de trás da sala, procurando a fonte da voz. Sophie Brett pegou pegados quando ela viu um homem saindo de um dos assentos perto da saída. Ele era alto, vestido com um terno marinho afiado, seus cabelos de sal e pimenta, cuidadosamente penteados. Sua presença sozinha chamou a atenção. Miss Harper deu um passo à frente, os olhos estreitando-se um pouco como se estivessem tentando colocá-lo. Sinto muito, mas quem é você? O homem deu um sorriso pequeno e conhecedor enquanto caminhava pelo corredor, seus sapatos polidos clicando no chão. Daniel Whitmore. Um murmúrio se espalhou pelos professores, até Sophie reconheceu o nome. Whitmore foi um dos violinistas mais renomados do país, um graduado em Juilliard, um ex-mestre de concertos da Symphony, e agora um prestigiado patrono da música que examinava talento. Você é Daniel Whitmore. A senhorita Harper respirou, sua voz tingida de descrença. Você está aqui. Na nossa escola. Whitmore chegou à beira do palco, seu olhar fixado em Sophie. Eu deveria sair uma hora atrás, admitiu, mas fiquei quando ouvi alguém afinando um violino nos bastidores. Eu pensei que era uma gravação no começo. Mas ela começou a tocar e eu sabia que tinha que ver por mim mesmo. O pulso de Sophie bateu em seus ouvidos. Ela não tinha ideia de como responder, então simplesmente ficou lá, segurando seu violino como se fosse a única coisa que a mantinha firme. Whitmore virou-se para Miss Harper. Você estava certo. Essa garota tem algo especial. E talento como esse nunca deve ser desperdiçado. Ele olhou para Sophie. Se as taxas de audição forem um problema, considere-as cuidadas. Os murmúrios na multidão se transformaram em suspiros. Alguns estudantes sussurraram furiosamente entre si, incapazes de acreditar no que estavam testemunhando. Os professores trocaram olhares, alguns parecendo envergonhados, outros impressionados. O pai de Sophie deu um passo cauteloso do lado do palco, seus olhos cautelosos. Senhor, isso é generoso demais, disse ele hesitante. A expressão do Whitmore suavizou. Não é. É um investimento, estou mais do que disposto a fazer. Sophie sentiu sua garganta apertar novamente, mas desta vez, não era dúvida ou medo. Era algo perigosamente perto da esperança. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diga sim, disse Whitmore simplesmente. Ela olhou para o pai, os olhos procurando por sua orientação. Ele sempre foi o maior apoiador dela. Mas isso estava além de tudo o que eles jamais imaginaram. Seu pai engoliu em seco,
depois deu um pequeno aceno de cabeça. Se é isso que você quer, Sophie, então você deve seguir em frente. O peso do momento se estabeleceu em seu peito. Isso foi tudo o que ela já sonhou, e o medo do fracasso ainda apareceu no fundo de sua mente. E se eu não for bom o suficiente? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Whitmore sorriu, seus olhos cheios de certeza. Você não precisa ser perfeito. Você só tem que tentar. Sophie respirou fundo. Ela pensou em todo o tempo que ela tem tocou sozinho em quartos vazios, toda a época em que ela sonhava com algo maior, mas nunca ousara acreditar nele. Ela olhou para Whitmore, depois para a senhorita Harper, depois finalmente para o pai. E naquele momento, ela tomou sua decisão. Ok, ela disse, sua voz estável. Eu vou fazer isso. Os aplausos que se seguiram foi mais alto do que qualquer coisa que ela já ouvira. No momento em que Sophie disse que sim, tudo mudou. A tensão no auditório se dissolveu em uma mistura de admiração e emoção. Os alunos sussurraram furiosamente entre si, seus olhos piscando entre Sophie e Daniel Whitmore. Alguns dos professores ainda pareciam céticos, mas outros pareciam abalados, como se percebessem que acabaram de testemunhar algo muito maior do que um simples desempenho escolar. Whitmore estendeu a mão para Sophie. Venha comigo, disse ele. Há alguém que você precisa conhecer. Sophie hesitou. Ela olhou para o pai, cuja expressão era elegível. Mas ele deu a ela um aceno tranquilizador. Respirando fundo, ela deixou o palco. A multidão se separou enquanto seguia Whitmore em direção à saída. A senhorita Harper seguiu atrás deles, parecendo curiosa e um pouco apreensiva. Quando eles saíram para o ar nítido do outono, o coração de Sophie bateu. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia uma coisa com certeza: isso foi um ponto de virada. Um elegante carro preto estava estacionado pelo meio-fio. O motorista, um homem de terno prensado, saiu e abriu a porta. Whitmore gesticulou para Sophie entrar. Onde estamos indo? Ela perguntou, sua voz pequena. Whitmore deu a ela um sorriso conhecedor. Confia em mim. Ela deslizou no banco, seu violino ainda agarrava firmemente no colo. Seu pai hesitou por um momento antes de entrar ao lado dela. A senhorita Harper, parecendo insegura, permaneceu na calçada enquanto a porta fechou e o carro se afastou. O passeio ficou em silêncio. Sophie olhou pela janela, observando a cidade desfocar. De vez em quando, ela roubou um olhar para Whitmore, que parecia perfeitamente à vontade. Minutos depois, o carro parou em frente a um grande prédio. A Sophie esbreta de chita enquanto ela lia a placa de letras douradas acima da entrada, Whitmore Conservatory of Music. Ela se virou para ele em choque. Você está me levando aqui. Whitmore riu. Você pertence aqui. Seu pai exalou bruscamente. Senhor, não podemos pagar, você não precisa, interrompeu Whitmore. Estou oferecendo a ela uma bolsa de estudos completa. A cabeça de Sophie girou. Uma bolsa de estudos. Whitmore assentiu. Um dos mais prestigiados do país. Raramente o premiamos a estudantes que não fizeram o teste formalmente. Mas depois do que eu vi hoje, não há dúvida em minha mente. Sophie engoliu, sentindo o peso do momento pressionando-a, mas, porque eu? A expressão do Whitmore se tornou séria. Porque talento como o seu é raro. E porque eu sei como é ser esquecido. Suas palavras pendiam no ar. A mente de Sophie voltou a todas as vezes em que ela tocou em quartos vazios, durante as vezes que ela assistiu outras crianças ter oportunidades que ela só podia sonhar. E agora, aqui estava ela, recebendo algo que ela nunca pensou ser possível. Entre, disse Whitmore. Há mais uma coisa que eu quero que você veja. Sophie trocou um olhar com o pai antes de acenar. Quando saíram do carro, ela sentiu uma sensação desconhecida borbulhando dentro dela. Espere. Eles entraram no conservatório e o ar cheirava a madeira e partituras polidas. Os corredores estavam alinhados com retratos emoldurados de músicos lendários. Os passos de Sophie ecoaram enquanto ela seguia Whitmore através de um conjunto de portas duplas. No interior, uma grande sala de concertos se estendeu diante deles. Um estágio magnífico ficava na frente, iluminado por luzes douradas macias. Fique lá, Whitmore instruiu, apontando para o centro do palco. Sophie hesitou, mas obedeceu. No momento em que ela entrou na madeira polida, algo mudou dentro dela. Era aqui que ela deveria estar. Whitmore lhe entregou uma folha de música. Jogue isso. Ela olhou para as anotações, intricate, desafiador, mas bonito. Respirando fundo, ela levantou o violino. E quando seu arco tocava as cordas, a primeira nota soou, enchendo o salão com um som tão puro, tão poderoso, que até ela ficou atordoada.
Enquanto Sophie tocava, a grande sala de concertos parecia ganhar vida. Cada nota ressoou através do espaço, envolvendo-se ao redor das paredes e quando de volta com clareza de tirar o fôlego. Não era nada como jogar em seu pequeno apartamento ou no auditório da escola. Isso era diferente, isso era mágico. Seus dedos dançaram sobre as cordas, derramando todas as emoções que ela já sentiu na música. As lutas. A solidão. A determinação silenciosa. Tudo isso encontrou uma voz na melodia. Era como se o violino estivesse contando sua história, e, pela primeira vez, o mundo estava realmente ouvindo. Quando a nota final permaneceu no ar, o silêncio se seguiu, um silêncio pesado e carregado. Sophie abaixou o arco, o peito subindo e caindo com respirações profundas. Ela olhou para cima, esperando Whitmore dizer alguma coisa, mas ele simplesmente ficou até aqui, as mãos apertadas, sua expressão elegível. Então ele sorriu. Eu sabia, ele disse suavemente. Você é exatamente o que eu pensava que era. Seu pai deu um passo à frente, seus olhos vidrados. Isso foi incrível. Sophie soltou uma risada sem fôlego, ainda tentando processar tudo. Ela tocou na frente de um músico de renome mundial, dentro de um dos conservatórios de maior prestígio do país e não havia apenas tocado. Ela prosperou. Whitmore voltou-se para a entrada do palco. Há alguém que eu quero que você se encontre. O estômago de Sophie se apertou com os nervos quando a porta se abriu. Uma mulher em um elegante vestido preto entrou. Ela se carregava com autoridade silenciosa, seu olhar nítido, mas gentil. Sophie a reconheceu instantaneamente, Eleanor Fiennes, diretora do Conservatório de Whitmore. Ela se aproximou de Sophie, estudando-a com cuidado. Daniel me contou sobre você, disse ela. Mas ouvir você tocar, isso era outra coisa. Sophie agarrou seu violino com força. Obrigado. Fiennes assentiu e depois virou-se para Whitmore. Você estava certo. Ela é excepcional. Whitmore riu. Eu geralmente sou. Fiennes se concentrou em Sophie novamente. Gostaríamos de oferecer a você um lugar aqui, com vigência imediatamente. A respiração de Sophie presa. Quer dizer que eu poderia estudar aqui. Com a taxa de matrícula completa, confirmou Fiennes. Sala e tabuleiro também. Se você aceitar, terá acesso a instrutores, recursos e oportunidades de classe mundial com os quais a maioria dos músicos sonha. O coração de Sophie bateu. Isso foi mais do que ela já ousara esperar. Mas antes que ela pudesse responder, uma dúvida surgiu em sua mente. E quanto ao meu pai? Ela perguntou, virando-se para ele. Eu não posso deixá-lo para trás. O pai dela sorriu, seus olhos se encheram de orgulho. Sophie, este é o seu sonho. Você tem que ir atrás. Eu ficarei bem, ele garantiu. Você passou a vida inteira cuidando de mim. Agora é hora de fazer algo por si mesmo. Sophie engoliu duro, emoções batendo sobre ela. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria tão cedo. Mas em pé neste salão, cercado por pessoas que acreditavam nela, ela sabia o que sua resposta tinha que ser. Sim, ela sussurrou. Então, mais forte, sim. Eu aceito. Fiennes estendeu a mão, e Sophie a sacudiu, sentindo o peso de um novo futuro se estabelecendo em seus ombros. Whitmore sorriu. Bem-vinda ao Conservatório de Whitmore. Sophie olhou para o pai, que assentiu em encorajamento. Pela primeira vez em sua vida, ela não era apenas a filha de um zelador. Ela era música. Um aluno. Uma estrela em ascensão. E este foi apenas o começo. Sophie ficou no grande hall do Conservatório de Whitmore, seus dedos ainda tremendo pelo peso do momento. Ela passou anos acreditando que os sonhos eram reservados para aqueles com privilégio, para aqueles nascidos nas circunstâncias certas. No entanto, aqui estava ela, não apenas de pé entre eles, mas sendo recebida como uma delas. A realidade ainda parecia irreal. Seu pai a puxou para um abraço apertado. Estou tão orgulhoso de você, Sophie, sua voz espessa de emoção. Sua mãe também teria sido. Lágrimas queimaram em seus olhos enquanto ela sussurrou, espero que sim. Daniel Whitmore colocou uma mão tranquilizadora no ombro. Este é o seu novo começo. Mas lembre-se, por si só nunca é suficiente. Você terá que trabalhar mais do que nunca. Sophie assentiu. Ela nunca se esquivou do trabalho duro. Em poucos dias, ela se mudou para o dormitório estudantil, um lugar tão diferente de seu pequeno apartamento que parecia outro mundo. As paredes estavam alinhadas com salas de treino à prova de som e todo o corredor ecoava com os sons de violino, violoncelo e piano. Os alunos se mudaram com confiança tranquila, seus olhos cheios de ambição.
Sophie se sentiu deslocada, mas ela se lembrava, ela ganhou isso. Sua primeira aula foi com o professor Callahan, um instrutor rigoroso, mas respeitado, conhecido por produzir alguns dos melhores violinistas do país. Ele assistiu enquanto ela posicionava o violino e tocava uma peça que ela memorizou há muito tempo. Quando ela terminou, ele olhou para ela com uma expressão elegível. Você brinca com o sentimento, disse ele finalmente, mas sua técnica precisa de refinamento. Vamos consertar isso. Sophie se preparou por longas horas de prática, mas nada poderia ter preparado para a intensidade do treinamento. Seus dedos doíam. Suas costas protestaram. Mas ela se recusou a sair. Todas as noites, quando a exaustão ameaçava consumi-la, ela pensava em seu pai, sobre todas as vezes em que tocou em segredo, acreditando que ninguém jamais a ouviria. Agora, o mundo estava ouvindo. As semanas se passaram e o progresso de Sophie se tornou inegável. Sua curva ficou mais suave. Sua entonação mais nítida. Até Callahan, que raramente dava elogios, começou a concordar em aprovação. Outros estudantes que uma vez admitiram como alguém de fora começaram a prestar atenção. Depois veio o anúncio, uma vitrine anual, onde os melhores alunos se apresentariam para uma audiência de escuteiros, compositores e profissionais do setor. Foi uma oportunidade que poderia mudar tudo. Sophie hesitou. Ela tinha o NL. Você está no conservatório por um curto período de tempo. Ela estava pronta para algo tão grande. Você deveria fazer o teste, Whitmore a incentivou. Você tem mais do que apenas habilidades, Sophie. Você tem algo que não pode ser ensinado. Seu pai ecoou o sentimento. Você nunca recuou antes. Não comece agora. De respiração profunda, Sophie se inscreveu. A noite da vitrine chegou mais rápido do que ela esperava. Quando subiu ao palco, ela viu um rosto familiar na plateia, Sr. Reynolds, seu antigo professor de música. O homem que admitiu como nada mais que a filha de um zelador. Por um momento, os nervos ameaçaram consumi-la. Mas então ela levantou o violino, fechou os olhos e tocou. Desta vez, não houve hesitação. Sem dúvida. A música encheu, carregando todas as emoções que ela já sentiu. Toda luta. Toda vitória. O público ficou congelado, cativado pela beleza crua, até o Sr. Reynolds, que uma vez zombou dela, agora observava com olhos largos e surpresos. Quando a nota final desapareceu em silêncio, a sala permaneceu imóvel por apenas um segundo, antes de entrar em aplausos. Sophie ficou lá, sem fôlego, quando as pessoas se levantaram, batendo palmas, aplaudindo. Ela tinha feito isso. E enquanto olhava para a multidão, ela sabia, este era apenas o começo.